Bom dia. Aprendi coisas importantes aqui hoje. Inclusive porque o 147 que meu pai me deu nunca funcionou. Nunca imaginei. Bom, vou fazer uma apresentação rápida, por conta da Texa e da ausência dela nos últimos anos em eventos como esse. A Texa está no Brasil há 64 anos, no Rio de Janeiro. Acho que é a única fábrica de impermeabilizante no Rio. Ela foi adquirida recentemente, cerca de 18 meses atrás, por um ex-diretor de uma grande empresa do mercado, a Viapol. E nós, que trabalhávamos também nessa empresa, viemos com ele. Então, a gente tem um corpo técnico e comercial novo e tem toda a gama de produtos e know-how da Texa, que se perdura aí por 64 anos. A gente vai falar hoje sobre aplicação a frio. Aplicação de manta asfáltica a frio com asfalto elastomérico pronto. Então, para introduzir esse assunto, a gente vai explicar um pouco como que é o asfalto, como que a gente manipula o asfalto e como que ele pode ser utilizado na opção fria, já pronto para aplicação. Bom, para quem é da indústria, isso é muito mais fácil de saber. Desculpa. Isso é português, né, Zé? O asfalto sai da Petrobras como CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. A gente recebe ele dentro da fábrica dessa forma. O asfalto, quando sai da Petrobras, a Petrobras tem um processo, eu não sou química, sou arquiteta, vou falar em termos leigos, que ela extrai vários subprodutos desse asfalto. Então, o asfalto, quando ele chega dentro da indústria química para impermeabilização, ele chega muito pobre. E aí ele passa por dois processos. Ou ele passa pelo envelhecimento acelerado, que é o processo de oxidação, que é o asfalto oxidado, que vocês utilizam para fazer adesão de manta, ou ele passa por um processo de aditivação, onde ele recebe polímeros. A adição de polímeros e elastômeros é o que modifica o asfalto para ele ganhar as características que tem uma manta asfáltica. Então, hoje você tem dentro da norma 3 tipos de massa, 3 tipos de manta. Isso se dá devido à composição, à formulação de cada massa. Isso só é feito com o asfalto acrescido de polímeros e elastômeros. E o asfalto oxidado, por que ele é envelhecido antes de ser aplicado, sendo que ele não recebe nenhum tipo de aditivo? Porque se a gente aplicar o asfalto do jeito que ele vem da refinaria, ele vai sofrer o processo de envelhecimento pós-aplicação. Isso vai causar uma série de patologias que vão danificar as performances de aplicação. Por isso que a gente envelhece para comercializar. Porque você força um processo que, se ocorresse naturalmente, ia prejudicar a finalidade dele, que é a estanqueidade. Então, numa ordem de grandeza, a gente teria o CAP, que é o cimento asfáltico, que seria o mais pobre nessa categoria. Acima dele, a gente tem o asfalto oxidado, o elastomérico e as massas de mantas. Qual que é a diferença de um elastomérico para as massas de mantas? As massas de mantas, elas têm que atender a requisitos específicos de mantas asfálticas. Então, elas são aditivadas de forma a atender esses requisitos. Então, uma manta tipo 2, massa B, ou uma tipo 3, enfim. O asfalto elastomérico, não. Ele tem uma norma específica, onde, só para dar um parâmetro, que todos vocês conhecem muito bem a norma de manta, ele chega a menos 5 graus. A gente tem manta que chega a menos 10. O elastomérico, o máximo dele é menos 5. Por isso que a gente faz esse range, essa graduação. Dentro da finalidade de promover estanqueidade no processo de impermeabilização, você tem essa escala de grandeza de asfalto, onde você entende que a massa de manta é o mais nobre e o CAP é o mais pobre. Aqui tem uma questão que envolve o custo de aplicação. Nós fizemos uma referência com custo médio de mercado, cotações com indústrias que vendem asfalto oxidado, elastomérico quente e elastomérico frio. Então, você tem um custo por metro quadrado. Perdão, está trocado aqui. O asfalto elastomérico frio, você tem um custo por metro quadrado
de R$ 6,05. O asfalto elastomérico quente, você tem um custo por metro quadrado de R$ 15,40. E o asfalto oxidado de R$ 14,30. Ah, mas o asfalto elastomérico frio é tão mais barato? Não, ele é mais caro que o asfalto elastomérico quente. Mas, devido às propriedades que ele desenvolve, você consome 900 gramas por metro quadrado. Enquanto que no elastomérico quente ou no oxidado, você consome 3 quilos por metro quadrado. Isso acaba também interferindo na questão da estrutura. Logo que a gente começou o dia de hoje, foi apresentada uma marquise que tombou. E aí ela tinha dupla, tripla, quádrupla, sei lá quantas mantas. Então, quando você consegue aliviar em metro quadrado, de evitar um consumo de 3 quilos, e se for uma dupla manta, isso pode chegar a 6 quilos, para um consumo de 900 gramas, você tem um ganho e um alívio nessa estrutura. Então, essa também é uma vantagem do asfalto elastomérico frio. Por que o custo é menor? O custo é menor por conta do metro quadrado, do consumo, e por conta também do processo. Você aplica o asfalto elastomérico frio exatamente igual você aplica uma argamassa colante. Que é abrir a na verdade, ele é mais fácil que a argamassa colante, porque a argamassa colante você tem que pôr água. E o asfalto elastomérico frio, ele vem pronto para uso. A gente tem umas amostras que vão circular aqui para vocês, do produto dentro de um potinho, como ele vem, e dele já aplicado. Vocês vão ver que é uma massa estriada. Eles vão distribuir as amostras. O que muda dentro da aplicação do asfalto elastomérico frio? Basicamente, o processo de aplicação. Você não tem alteração em requisitos técnicos, você não tem alteração de performance quando comparado com o asfalto elastomérico quente. Veja bem, eu não posso comparar um asfalto elastomérico com um asfalto oxidado. O asfalto elastomérico ele tem propriedades e características muito superiores ao asfalto oxidado. Enquanto você tem o asfalto oxidado, que é aquele asfalto que a gente falou no primeiro slide, que sai da refinaria, vai para a indústria e sofre o processo de envelhecimento, não é para comer, não pode comer, nem beber também. Só abrir. Pode cheirar. É a base d'água, então pode tirar. E você tem o asfalto elastomérico que recebe os elastômeros e polímeros. Então, vocês utilizando oxidado e elastomérico dentro de uma obra, vocês estão cientes de que o oxidado é inferior ao elastomérico. A opção entre o elastomérico frio e quente te deixa exatamente no mesmo patamar técnico. Você não tem diferença nenhuma de performance. O que você tem diferença é de espessura. Enquanto você está colocando 3 quilos por metro quadrado de quente, você está colocando 900 gramas de elastomérico frio, que, no caso, o nome comercial dele é plástico pegante. A Texa comercializa esse produto como plástico pegante massa. As maiores diferenças dentro do canteiro é que você não vai mais ter que ter o aquecedor de asfalto. Ou seja, você chega na obra e já começa a aplicar. Então, você tem um ganho de produtividade. Porque hoje, uma caldeira média, você vai demorar umas 2 horas para ela aquecer. Então, você chega na obra às 7, o teu asfalto vai estar em ponto de aplicação às 9. Por questão da norma de aplicação de asfalto, as normas de segurança, que também foi muito citado aqui hoje, você tem que trabalhar com 30% do volume do balde de transporte abaixo do nível, para segurança, para evitar derrame. Então, enquanto que você faz com um balde de transporte 5 metros, você faz 20 metros com um balde de mesmo volume de plástico pegante. Então, você reduz o que dentro do canteiro? O manuseio do aquecedor de asfalto, que ele não vai existir, e você praticamente elimina aquela rotatividade da pessoa ficar transportando o asfalto em balde. Porque você vai ter um rendimento muito maior por volume. Outra coisa que você elimina, e aí é uma mudança de processo, que pode parecer muito simples, mas que, na prática, a gente que acompanha canteiro de obra sabe que nada que muda em processo dentro de um canteiro é simples, você vai aplicar com rolo dentado. Você não vai mais aplicar o asfalto com esses utensílios, ferramentas
tão conhecidos. Você vai usar o rolo dentado. Como no Brasil a gente usa muito rolo dentado para piso epóxi, a gente ainda não usa rolo dentado para abrir pano de argamassa, mesmo quando o pano é grande, eu entendo um pouquinho só de argamassa colante, então a gente recomenda o rodo dentado de epóxi, de 0,9, que é o que vai te dar exatamente o consumo de 900 gramas por metro quadrado. Ah, por que tem que abrir com a desempena, com a desempenadeira? Pela mesma razão que você abre uma argamassa colante. Porque você elimina a formação de ar dentro do cordão e você controla a espessura. Basicamente por isso. Esses são os dois motivos. Ah, mas eu quero abrir pano inteiro, sem a desempenadeira dentada. Você corre o risco de ter bolha de ar. Porque os veios da argamassa, do produto aplicado com o dente, faz com que o ar saia. Então, você tem a mudança de ferramental, você tem a mudança de volume de transporte e a mudança de processo de execução. Você não sobe mais com a caldeira ou aquecedor de asfalto. Você leva o produto pronto num balde de 18 litros e deposita do lado do ponto de obra. Como ele tem um tempo em aberto de até 1 hora, quem abre o pano também pode desenrolar a bobina. Ao contrário do quente, que um está desenrolando e o outro está na frente espalhando, porque, obviamente, ele resfria. Quando ele resfria, a temperatura cai, dificulta a aderência. Ah, depois de 1 hora de tempo em aberto, se eu quiser aplicar, ou então eu quero abrir todo o pano de asfalto hoje e quero vir com a manta no outro dia seguinte. Pode vir. Você pega um maçarico pequeno, com pouco fogo, e dá uma maçaricada em cima dele para ele voltar para o ponto de amolecimento, e aí você vem deitando a manta. Certo? Qual que é o processo de aplicação passo a passo? Imprimar sempre, porque você tem que garantir minimamente a integridade daquele substrato. Depois de imprimado, você vem abrindo o pano, e aí, de acordo com o seu projeto de paginação, com o seu projeto de impermeabilização, você vem abrindo os panos e formando os cordões. Você tira diretamente do balde, coloca no chão e abre o cordão. Depois do cordão aberto, você vem e desenrola a bobina. Certo? Há em situações de dupla manta. Como que fica? Mesmo consumo. 0,9 na primeira camada, 0,9 na segunda camada. Então, enquanto você vai ter 6 quilos de um oxidado ou um elastomérico quente por metro quadrado, você vai ter 1,8 quilo de elastomérico frio, garantindo exatamente as mesmas necessidades e requerimentos técnicos. Você vai ter uma diferença de altura, de cota, e uma diferença significativa de peso. Todo o procedimento de biselamento e juntas de sobreposição, como a gente sabe que junta e arremate, geralmente é por onde os problemas acontecem. A gente está num simpósio cujo tema é manutenção. Então, biselamento, execução de junta, arremate, isso é um negócio muito delicado. Então, a gente recomenda que o biselamento seja feito com maçarico pequeno. Você usa o elastomérico frio e bisela com o maçarico. Ah, porque o elastomérico frio não é tão eficaz? Ele é muito eficaz. Mas a gente entra num negócio que chama-se hábito e costume. A gente tem um hábito e costume de manusear a manta a quente. Tanto que a gente tem poucas situações no Brasil onde a manta autoadesiva conseguiu ter sucesso. Quando você tem grandes panos, a tendência é que as especificações, projetos e execuções voltem para dupla manta, dupla camada de asfalto, e aquele processo que, por mais que você evolua em outras linhas e sistemas, você sempre volta para um processo de dupla manta e dupla camada de asfalto. Então, por conta disso, a gente recomenda o biselamento, porque a aplicação num processo de impermeabilização é muito importante.
Diria que é tão ou mais importante até do que o produto. Se você não tiver um preparo de base adequado e uma aplicação adequada, você pode ter o melhor produto do mundo. Ele não vai funcionar. Cuidado nos detalhes também é importante. A gente está no Rio de Janeiro, onde o conhecimento de Texa é um pouco maior, mas quem usa ou já usou o produto da Texa sabe que nós recomendamos cantos vivos. A gente não recomenda meia cana, porque a nossa manta ela tem um teor de polímero e um tipo de polímero, que é o SBS puro, que permite que ela faça angulações superiores a 90 graus. Então, isso também te gera uma segurança maior e uma rapidez maior na hora de aplicar. Caso você esteja aplicando uma manta que tenha necessidade de fazer meia cana, porque ela é muito seca, você tenta dobrar, parece que ela vai quebrar. Tem umas mantas no mercado que você começa a dobrar ela, parece que ela tem... O que você está rindo? Não tem? Tem. Tem de um tudo no mercado, não tem? Tem umas mantas mais sequinhas, tem umas mais molinhas. Quanto mais sequinha, mais difícil de fazer um canto de 90. Então, você faz o canto de 90 e tenha cuidado para esse canto de 90 não soltar, virar e depois vir furar a sua manta. Então, quando você faz essa meia cana e vem com 3 quilos de asfalto, o que é que você está garantindo? Você está garantindo que ela fique lá, que ela está soterradinha no asfalto, certo? Quando você tem só 900 gramas por metro quadrado, você não vai conseguir soterrar aquela meia cana. Por isso que o nosso produto foi desenhado para um produto com as performances e características da Texa. Eu posso aplicar o plástico pegante? Não pode. Só que você vai ter que ter muito mais cuidado com o arremate e com a execução de canto e junta. Certo? Os demais procedimentos são exatamente os mesmos. A gente recomenda toda a execução em cima da norma, regularização, inclinações, elaboração de detalhes, camada separadora, enfim, processo todo igual. Agora que eu vi a plaquinha. Eu acho que eu corri demais com o tempo da moça do tempo ali. Está acabando já, vai sobrar 10 minutos. O que muda substancialmente é o processo de aplicação, a forma como você vai se comportar durante a execução do pano e o arremate de detalhes. É só isso que muda dentro do processo de aplicação a frio. A gente está insistindo bastante nessa questão do processo de aplicação a frio, por quê? Questões de segurança. A gente teve hoje uma palestra que mostrou aquela marquise que caiu por excesso de peso. Aí, logo na sequência, a gente teve um assunto sobre ambiente confinado. Então, para quem está observando a amostra que está rodando por aí, você pode abrir, cheirar, pode até tocar. Eu recomendo que depois vocês lavem a mão rapidamente antes que ele cure. Completamente inodoro e muito seguro para ser aplicado dentro de ambientes confinados, então você não vai ter problema nenhum com questão de contaminação e o risco fica muito menor. A gente teve uma palestra muito interessante sobre segurança do trabalho no lançamento do manual da AEI, onde a fiscal disse que ela nunca conseguiu fiscalizar um ambiente confinado, porque o tempo que ela adentra no canteiro até ela chegar no ambiente confinado, eles retiraram toda a equipe de lá, porque ambiente confinado é um lugar muito chato de trabalhar. Então, com a aplicação do produto a frio, você elimina uma série de problemas, inclusive o risco de fiscalização. Outra coisa é a questão de inflamabilidade, de você ter problemas de caldeira, de aquecedor de asfalto. Quem usa, acho que vai ter uma hora específica para a pergunta. Quem usa aquecedor de asfalto sabe que os termostatos não são muito precisos, então você não tem um controle 100% eficaz sobre a temperatura daquele asfalto. Então, o risco de você causar acidentes é muito maior. A gente sabe que o tema do simpósio era manutenção. Insistimos na apresentação de um produto com aplicação a frio, porque a gente entende que essa questão da segurança ela está muito vigente dentro do mercado. E nós não encontramos, não detectamos nenhum outro produto que proporcione os benefícios que o asfalto elastomérico frio proporciona. Essa foi a razão da gente apresentar o plástico pegante para vocês e não retomar com todo o portfólio da Texa, que tem produtos que são muito diferenciados e muito exclusivos, mas nós optamos por apresentar a aplicação a frio por conta do contexto de segurança, agilidade
e rapidez dentro das obras. Porque só dentro de um dia você ganha 2 horas a mais. Você ganhando 2 horas a mais num dia, para quem trabalha em canteiro, sabe o quanto que isso é significativo. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Eu tenha conseguido me expressar pelo nosso produto. Se vocês quiserem... Calma, almoço. Se vocês quiserem amostras do produto no potinho ou do produto aplicado já na desempena, você vai ver, a gente tem lá no stand, numa quantidade razoável para todos, é só passar lá e pegar. A gente tem também o nosso catálogo eletrônico, que você faz o download pelo QR Code, e dentro dele tem as fichas técnicas desse produto, além de todos os outros produtos da Texa. Certo? Obrigada.